Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Que Deus venha abençoar cada um nessa noite. Cumprimento também o canal oficial Ebenezer nessa noite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui pelo pastor Jefferson e o pastor Roberto, né? Que é uma confiança, né, da gente estar aqui trazendo a palavra para vocês. E o Senhor me trouxe a palavra sobre Davi, lá em 1 Samuel 15:16, que fala sobre quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse ao Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o e rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dizer: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que has de fazer e ungir-me a quem eu te disser. E fez, pois Samuel o que dissere ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificar-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê como está diante dos teus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então aqui, quando Jesus chamou Samuel, né, falou para ele, deu uma ordem para ele, né, ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, né? Mas Davi era um rapaz desprezado, um rapaz que ninguém ligava, era um rapaz rejeitado pelos filhos de Jessé, pelos 7 filhos, né? Quantas vezes você é rejeitado, quantas vezes ninguém olha para você, quantas vezes alguém te esquece em algum lugar, em algum momento, trazendo-nos para os dias de hoje, né? Ninguém te vê, ninguém quer saber de você, né? Ali ele foi filho de outra esposa, né? Então assim, os filhos não gostou no primeiro momento, não aceitou ele, rejeitou ele sempre, e o Davi sempre fazendo algo para agradar os irmãos. Todo dia ele fazia algo para agradar os irmãos, e os irmãos nunca satisfeitos, nunca estava pronto, nunca estava bom para eles. E ele sempre falava que ele não gostava dele, que ele era um bastardo, ele era isso, ele era aquilo. E ele sempre falava: Senhor, por que tanto isso, por que tanta coisa, né? E trazendo por dias de hoje, não são diferentes, irmãos. Quando a gente quer agradar alguém, quando a gente quer fazer algo para alguém, para a nossa família, né, para os nossos amigos, num trabalho, num lugar, que a gente quer agradar a pessoa, para estar, né, a parente deles, a gente somos rejeitados de todas as maneiras, né? A gente quer fazer algo para a gente estar junto daquelas pessoas, mas sempre nós somos rejeitados, né? E Davi fazia isso para agradar os olhos dos irmãos, mas nunca estava bom para eles. E ele falava: Senhor, mas por que tanta coisa? Por que eles me rejeitam, né? E eles achavam que Jesus não escutava ele, achavam que Jesus não estava vendo o sofrimento. E tudo na nossa vida, irmão, a gente tem que passar por um processo. O processo que o Davi passou com os irmãos,
irmãos, né? Ele passou um grande processo. Será que você passaria um processo? Conseguiria passar um processo igual Davi passou, né? Ser rejeitado, ser desprezado, né? Ser humilhado. Quantas vezes ele foi humilhado pelos irmãos dele, né? Que não queria saber dele, não queria eles perto. Quantas vezes, né? E sempre ele fazendo a vontade de Deus. E todo mundo falava, como todo mundo pode fazer algo com você e você continuar tendo fé? A fé, irmãos, é uma coisa que você não se vê, mas você tem que ter ela. Você tem que acreditar, Senhor vai mudar, vai transformar, vai libertar, vai renovar, vai restaurar. E o Davi, ele acreditava, ele tinha fé que um dia ia acontecer, mas ele nunca sabia o que ia acontecer realmente na vida dele, né? Que um dia os irmãos deles iam ver ele como irmão deles, né? Ele sempre obedecia os pais, o pai dele sempre mandava ele apacentar as ovelhas, ficar tanto tempo, tantos dias e depois voltar para a cidade, né? E ali ele ficava com as ovelhas, ali ele chorava, ali ele clamava, ali ele falava com o Senhor. Senhor, por que tanta coisa? Por que comigo? Por que, né? E muitas vezes a gente não sabe o que acontecer, a gente não sabe o que fazer no momento, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quantos processos a gente tem que passar para chegar onde a gente tem que chegar? Né? Quantos processos, quantos levantes, quantas rejeições a gente tem que passar para a gente chegar onde a gente está, né? E ali, quando Samuel chegou na cidade, queria ver Jessé, né? Queria ver os filhos dele. E aí ele chegou e todo mundo ficou tremendo, achando que era alguma coisa, né, que ia acontecer na cidade, que Deus mandou enviar. E não, ele falou que veio em paz, mas queria, né, na casa de Jessé. E o primeiro momento que ele viu foi Eliabe, né, ali na frente dele. Ele falou que era filho dele e ele achou que era aquele lá, porque ele era do exército, era lutador, né, era grande, era forte e era ele que ia ser. E quando aconteceu isso, o Senhor olhou e falou, não é esse que está aos meus olhos, esse eu tenho rejeitado. Às vezes, irmão, a gente acha que a gente é grande, a gente é forte, a gente é poderoso, a gente tem isso, tem aquilo, e a gente pode tudo. E, na verdade, o Senhor não olha assim, o Senhor olha com os olhos do coração, né? O Senhor olha a nossa humildade, a nossa simplicidade, o que a gente faz, né? Se é com amor, né? Se é com vontade, porque às vezes muita gente faz as coisas por fazer, ou então para mostrar para alguém, ou para mostrar que você está fazendo. Não, seja você mesma, seja simples, seja humilde, né? E continua fazendo, não precisa ninguém estar vendo o que você fez, ou então você pegar o microfone, porque eu fiz isso. Não, o Senhor está vendo. E muitas vezes as pessoas mostram, ou então quer falar que foi ela que fez, foi ela que disse, foi ela, né? Então assim, o Senhor não foi assim que o Senhor fez. E cada minuto, né? Cada um faz a vontade, tem que fazer a vontade do Senhor. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele pediu para todos os filhos dele, né, vir à sala. E quando todos chegaram, ele mandou vir e apresentar. E ele foi apresentando os 7 filhos, foi passando por um. E o Senhor falava, não é nenhum desses, não é esse, não é esse. E aí ele falava, meu Deus. E aí ele falou assim, perguntou para Jessé, tem mais algum filho seu? Ele falou, tem, o meu mais novo, ele está apacentando a ovelha. Foi quando ele pediu para um dos filhos dele ir atrás de Davi, que estava longe, em outro lugar, apacentando a ovelha. E ele chegou lá e falou, vá para casa depressa, que meu pai mandou te chamar, que Samuel está lá. E aí, quando ele falou, e as ovelhas? Ele preocupado com as ovelhas. Ele não estava preocupado com quem estava na casa dele, ele estava preocupado com as ovelhas, quem ia cuidar das ovelhas. E cada vez que ele vai cuidar, quem vai cuidar das ovelhas? E o irmão dele falou, chega no meio da estrada, encontra um servo e pede para vir, para a gente levar as ovelhas. Mas cuida bem, ele estava muito preocupado com as ovelhas, porque ele cuidava muito bem, porque ele tinha amor, ele tinha carinho. É assim, não só na casa do Senhor, mas tudo que vocês for fazer, irmãos, quem estão me assistindo, tudo que você for fazer, faz com amor, faz com carinho, faz com vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer com amor, porque tudo que você faz com amor, com carinho, irmãos, sai tudo perfeito. Às vezes, alguma coisa você quer fazer, mas às vezes acontece de não sair do mesmo jeito que você quer que saia, mas se você fazer com amor, com verdade, com carinho, principalmente na casa do Senhor,
tudo vai bem. E o Senhor, Ele tem que estar no controle, o Senhor tem que estar na direção, é o Senhor que tem que estar no barco, é Ele que está à frente de tudo. A gente, irmãos, a gente não somos nada, a gente somos pó e cinza, e a gente tem que continuar fazendo a vontade do Senhor, amém? E quando Davi chegou ali na casa dele, ele falou: Samuel, e ele: você é Davi? E ele falou: sou. E ele foi tirando as coisas, ele: me desculpe, porque eu estou sujo, eu não estou limpo, né? Eu estava apacentando as ovelhas. Ele: não se preocupe, meu filho, né? E ali ele chegou e ele falou, e aí o Senhor, né, falou com ele: é este filho aí que é o meu servo. E aí ele pediu para ele se ajoelhar, né? Ele se ajoelhou e todo mundo, todos os irmãos, a mãe e o pai ficou assim, né, espantado, assim, né, assim, porque achou que era um dos filhos dele lá, dos 7 filhos. E você nunca acha que é você. Você nunca vai achar que é você, que você pode, você que não. Às vezes tem um menor da casa, você pode achar: ô Senhor, eu sou o menor da casa, mas é aquele. Não, não é. Você, que é o Senhor que escolheu, né? Às vezes ninguém te dá nada, ninguém dá valor, ninguém te dá crédito, você é simplesinha, continua fazendo as mesmas coisas, né? E ninguém te dá nada. E é ali que o Senhor vai trabalhar, assim que o Senhor vai transformar, renovar a vida da pessoa, né? Porque ele é pela simplicidade, né? Porque ele é o pequeno da casa, não por estatura, mas é a humildade, é a simplicidade, é o amor, né, da pessoa. E assim, quando Jesus escolheu no coração dele que ia ser Davi, o rei de Israel, e ele não acreditava. Ele pensava em todas as coisas, mas nunca que ele ia ser o rei de Israel. E quando ele se ajoelhou, que ele pegou o óleo e ungiu ele: eis aqui que você é o rei de Israel. E aí todo mundo, ele chorava, todo mundo chorou, os pais, os irmãos dele ficou espantado, né, achando que queria ser eles, né? E ali o Senhor falou com ele que ele ia ser o rei de Israel. Não naquele momento, né? Ele foi ungido a rei de Israel, mas ia ter um processo para passar, para chegar onde ele chegou. Como assim? Tem muitos na Bíblia, como José. José passou um processo com os irmãos também, quase igual Davi. Foi rejeitado, foi humilhado, foi jogado dentro da cisterna, foi vendido como escravo, né? Apanhou, né? Foi caluniado aonde ele chegou, né? Mas ele nunca perdeu a fé com Jesus. Ele sempre falava com o Senhor: Senhor, me vê, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, né? Você que está me assistindo, você pode estar achando que o Senhor não está te vendo, mas o Senhor está te vendo. Ele está te sondando, é Ele que te olha, é Ele que te vê, é Ele que sabe de todas as coisas na sua vida. Não perca a esperança, não perca a fé. Ô, irmã, você não sabe o que eu passo. Realmente a gente não sabe, nem que todo mundo passa, mas o Senhor sabe, Ele escuta, né? Ele vê. No momento certo Ele vai te entregar a bênção, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a restauração, Ele vai te dar a libertação, né? Que é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida, né? A vida de José foi mais ou menos igual a vida de Davi. Foi rejeitado pelos irmãos, né? Foi humilhado, né? Fez um monte de coisa, mas nem eles mesmos sabiam que ele estava levando ele para a bênção. Às vezes as pessoas fazem tanta coisa trazendo o dia de hoje, faz tanta coisa com a gente, né? Humilha, calúnia, aponta, faz um monte de coisa, sabendo que o Senhor tem algo maior na sua vida, né? Algo maior que eles nem sabem, né? Então continue sendo humilde, né? Ter esse amor, ter esse carinho, né? Simplicidade, que é isso que Jesus quer. Jesus não quer que ninguém seja mais do que ninguém, que a gente não somos nada, nós somos pó e cinza, né? E ali, quando ele foi ungido, e o Samuel falou para ele não falar nada para ninguém, porque ia ter um processo. Tudo na nossa vida que a gente passa, irmão, é um processo. Você vai ter que passar esse processo para você chegar onde você tem que chegar. Às vezes você está no trabalho, você começa na limpeza: oh, meu Deus do céu, eu tenho misericórdia da minha vida. Eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso ganhar melhor, eu preciso de algo, Senhor. E o Senhor vai escutando, Ele vai te sondando, Ele vai: minha filha precisa. E ali você vai passar aquele processo, mas não deixa esse processo subir a sua cabeça. Quando você estiver limpando o chão, você subir para
para gerente, você subir para coordenador, você subir para estar fazendo algo maior e pisar nas pessoas. Seja simples como você sempre foi. Porque às vezes as pessoas, elas começam a subir degrau por degrau e vai começando, né, a subir a cabeça dela. Vai começando a pisar nas pessoas, a humilhar as pessoas, a rejeitar as pessoas que estavam com ela desde o começo até o final. E ali ela acaba ficando sozinha. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ser humilde, né? Continuar da mesma forma que a gente começou. Porque a gente começa de um jeito, e aí como é que a gente vai acabar de outro? Tem que começar e terminar do mesmo jeito, ser humilde, ser simples, né? E assim foi feito na vida de Davi. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, apacentando a ovelha, trabalhando, né? Cuidando, né? E assim tem que ser a nossa vida. Fazer a vontade do Senhor, né? E ali, os irmãos deles, não mesmo assim, muitos deles não quis, né? Abraçar naquele momento. O Eliabe foi o primeiro, foi o último a agradecer, né? Igual os outros irmãos, foi lá, abraçou, né? Chorou. E ele não, na hora que ele foi abraçar o irmão dele, ele né, rejeitou ele, falou que não queria nenhum abraço, pela atitude, pelas ações. As ações, irmãos, as atitudes das pessoas afastam a gente muito de Deus e das pessoas que estão do nosso lado. Porque você é uma coisa aqui e daqui a pouco você é outra. Seja você mesma o tempo todo, né? E ali, quando o processo foi passando, e quando chegou, né, que Samuel foi lá na casa de Saul, né, que quando ele foi ungido a rei de Israel, o Espírito Santo entrou nele também. Então o Espírito Santo que estava, né, de Saul saiu, e aí foi para Davi, porque Jesus queria ele como rei de Israel, né? E ali Saul começou a ficar atormentado, ver coisa, né? Os demônios começaram a atormentar ele começou a fazer um monte de coisa errada, né? Começou a pecar, matar outras pessoas em outras cidades. E não é assim que a nossa vida tem que ser. Nossa vida tem que ser a vontade do Senhor. Não é porque você não foi algo, não é porque você não foi ungido, não é porque você não foi consagrado, não é porque você subiu de um degrau para o outro que você tem que mudar, não. Você tem que continuar a mesma pessoa, igual Davi foi. A mesma pessoa, simples, humilde, né, amoroso, carinhoso. E ter fé, irmãos. Ter fé, continuar tendo fé. Né? Às vezes você fala, irmã, minha fé está tão pequenininha, mas continua que Deus vai levantando até você ficar maior com essa fé, né? Você que está me assistindo, nunca se esqueça que o Senhor, Ele está na frente, o Senhor que está no controle, é o Senhor que está no barco. Continue nesse barco, não saia do barco, porque às vezes, irmão, você está ali andando, caminhando, né? E você está sentindo cansado, exausto, né? Eu não consigo mais, eu não aguento mais esse processo, eu não aguento mais essa prova. E se a gente não passar pela prova, quem é que vai passar? E quando você chega na metade, quase chegando lá do outro lado, você desiste. E aí é outro processo que você vai ter que passar, é outra provação que você vai passar. Então continue no barco, não saia do barco porque Jesus está no barco, né? E Davi continuou ali, ó, caminhando, né? Persistindo, falando com o Senhor na estrada, porque o Senhor falou para Samuel, continue do mesmo jeito que você está. Então continue do mesmo jeito que você está, irmão, pedindo, clamando, não reclamando e nem murmurando, porque não adianta. Né? Então a gente tem que falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda, me dá força, me capacita. É porque é só Ele, irmão. Tem dia que você não aguenta nem levantar da cama, de tanta tristeza, de tanta angústia, né? De tanta provação. Mas Senhor, me levanta, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nos reveste, né? Com a armadura, com o mover dEle, com a unção dEle, né? Às vezes você está triste, mas se você começar a colocar um louvor, você já fica alegre, o Senhor já está falando com você. Às vezes você fala, não tem ninguém para falar comigo, eu preciso que alguém falar. É só pegar a Bíblia, irmão. A Bíblia é um livro fechado, mas quando você abre, o Senhor fala comigo, Ele vai falar com você. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém, irmãos? Então, assim que a gente continue, não deixe nada e nem ninguém, né, desfazer de você. É o Senhor é que te vê, é o Senhor que te restaura, é o Senhor que te renova.
adianta, pode todo mundo falar, apontar, mas é o Senhor que justifica a nossa vida. Amém? E o Senhor, né, fez a vontade dele na vida de Davi. Ele foi o grande rei de Israel. Como, né, José foi o governador do Egito. Ele nunca ia saber que ele ia ser o governador. Os irmãos dele também não sabiam. Né? Então, às vezes, você acha que não vai ser nada. Eu nem lembro mais do que eu quero, do que você já até desistiu de pedir, de orar. Mas Deus está colhendo todas aquelas orações, todas as suas lágrimas, todas as suas angústias. E no momento certo, Deus vai entregar a sua vitória. Às vezes a gente quer hoje, a gente quer agora, quer nesse momento. E não é na nossa hora. É no momento de Deus que Deus entrega a nossa bênção, é a nossa vitória, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, tira todas as enfermidades, mas é no momento do Senhor. Não adianta você querer hoje, amanhã, não. Tudo a gente vai ter que passar um processo, como Davi e José passou. Né? A gente tem que passar pelo processo. Se a gente não passar pelo processo, não adianta de nada. É muito bom chegar, ô Senhor, eu quero isso, e Jesus vai lá, minha filha quer isso, eu vou lá e dou para ela. E depois não vem mais para a igreja. Não existe, irmãos. Tem que continuar, porque às vezes muita gente recebe muita bênção, muita vitória, né? Recebe muita coisa do Senhor e sai da igreja. Esquece que Jesus existe. Aí quando está na aprovação, na luta, na peleja, aí lembra de Jesus de novo. E Jesus é o tempo todo na nossa vida. Ele nunca se afasta da gente. Ai meu Deus, mas Deus me escuta, Deus está te escutando, só que Ele não fala nada, porque Ele não tem, até o momento de Jesus falar, tem o momento dele. Então que a gente venha continuar na presença do Senhor, continuar, né, caminhando, porque grandes são as tribulações, grandes são as provações, e Jesus ele está voltando todos os dias, irmãos, para cada um, mas quando Ele voltar, vai para arrebatar a igreja. Né? Para buscar o povo dele que está ali clamando, pelejando, né? Ali ainda está assistindo, não parou de cessar, não parou de clamar, não desistiu e continua, né? Essa foi a palavra que o Senhor me deu essa noite para trazer para vocês. Continue na frente, não pare, irmão. Continue nesse barco, continue pelejando, continue orando, continue buscando ao Senhor, né? Continue tendo fé, nem que seja pouco, mas continue. Não desista, que é o Senhor que está no controle, é Ele que está na tua direção, é Ele que está na tua vida, né? Essa é a palavra do Senhor que o Senhor me deu essa noite. E eu agradeço minha rica oportunidade e Deus abençoe cada um. Amém?